Estamos aqui no Santuário Bom Jesus da Cana Verde de Siqueira Campos, iniciando as novenas do 85º aniversário da festa do Senhor Bom Jesus. Estamos hoje iniciando as novenas com o Frei Ovadi de Curitiba. Está conosco aqui. Vamos saber dele como é que está assim como foi a recepção de santuário na chegada dele aqui em Siqueira Campos. Sem dúvida, minha saudação a vocês todos. Fui bem recebido, os freis são co-irmãos meus, né? E essa cidade que eu há tantos anos, mais de 30 anos atrás, estive aqui, também o noviciado fiz aqui, né, no passado. Então são lembranças positivas que me trazem aqui. Realmente, para mim foi uma benção estar aqui nesses dias, vendo a fé desse povo no Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Realmente espetacular. Muito bem. O tema da novena deste ano é sobre família, atendendo um chamado do Papa Francisco. E justamente nós estamos aqui com um especialista nessa área. Mas antes dele falar sobre o conhecimento que ele já tem acumulado sobre família, eu quero saber assim, de ordem prática, assim, de onde ele, quando ele nasceu e como é a família dele, se tem mais sacerdote na família, se não tem, enfim. Conta uma parte da sua história de família. Eu nasci em Pato Branco, aqui no sudoeste do Paraná. Família de 9 irmãos, somos só em 4, já faleceram também meus pais. Mas eu devo minha vocação, minha mãe era uma mulher que cuidava muito dos pobres. Eu ia com ela era da Legião de Maria, e eu ia com ela visitar os pobres, as famílias necessitadas. E daí nasceu um pouco essa vocação de me doar. Só que eu fui para o seminário sem muita motivação, porque tinha bola, tinha piscina, mas ali daí a vocação acho que estava imanente, que eu descobri no final, quando fui ordenado, que minha mãe orou para mim, já na gestação, quando ela estava me esperando para que eu fosse um filho padre. Ela nunca me falou isso, e foi a oração da mãe, creio, que despertou essa vontade de servir, como ela servia. Eu acho que a vida tem sentido quando nós partilhamos nossa vida com as pessoas mais necessitadas. Percebemos assim a importância na vocação do sacerdote, desde a gestação da intercessão da mãe, né? E como o senhor vê hoje, assim, em relação às famílias de hoje, como está o trabalho delas para incentivo à vocação sacerdotal, principalmente? Infelizmente, o apoio é muito fraco, muito pouco, né? Hoje se fala de vocações, de todo tipo de vocação, e essa que é importante, como diz Jesus, a messe é grande, mas os operários são poucos. São poucos os pais que incentivam seus filhos para essa vocação. Deus precisa, para continuar a evangelização, a nossa igreja precisa de pastores, porque, como diz Jesus, as ovelhas sem pastor, elas se dispersam. Então, eu sempre digo e explico e peço, olha, o exemplo da minha família é um exemplo que deve servir para as pessoas também. Oração de mãe, incentivo de família, né? É muito importante. E também, lógico, depois o apoio dos amigos. Eu vejo a importância, por exemplo, dos coroinhas, de grupos de jovens, né, onde se passa um pouco essa necessidade que a igreja tem. Servir ao Senhor é uma bênção. A gente às vezes serve em tantas profissões, por que não despertar também para esse serviço a Deus? Porque Deus precisa hoje de nossa mente, nosso coração, nossa palavra, para levar a mensagem dele, porque se há muitos que não amam a Deus é porque não tem ninguém que os anuncie, né? Infelizmente, o incentivo é muito fraco. Está aí a mídia que desmerece, que às vezes fala mal, né, dessa vocação, às vezes olham só o lado negativo da igreja e às vezes se cria um rótulo, uma coisa tão negativa a respeito da igreja que desmotiva também nossos jovens a servir essa vocação, porque vem apenas o lado errado, o lado negativo de uma instituição que é humana e que normalmente tem defeitos, só que ela é divina, guiada pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo precisa de mais jovens e mais gente para levar a mensagem dele ao mundo que ainda não conhece Jesus. Pois bem, vamos aproveitar essa oportunidade, Frei Ovadi, em nosso meio, e desmistificar aquela questão que se fala, padre, sacerdote não pode falar de família porque não vive a família. E estamos diante de um especialista que muito estudou, inclusive, além de viver como família, até então
se engajar no sacerdócio, essa entrega à vida a Deus, também procurou estudar e se aprofundar em relação ao tema família. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa questão do teu estudo em relação à formação da família? É a mesma coisa que você dizer, o médico precisa ter doença para cuidar da doença. O médico não precisa ser doente para cuidar da doença. O padre não precisa casar para entender de família. Aliás, eu trabalho em terapia e vejo que quando você vê o problema de fora, você é mais abalizado para orientar o ser humano que está passando por dificuldade. Que de repente você é um profissional, por exemplo, mal casado. Como é que você vai orientar? Um cara frustrado na sua profissão também tem dificuldade de orientar, né? De ver sob a perspectiva da bênção. Então eu vejo que o ser humano, ele precisa sim se especializar. Eu acho que a igreja precisa. Eu fiz psicologia, fiz parapsicologia, além da filosofia e teologia, e isso me ajuda muito a orientar as pessoas. Eu tenho sempre minha agenda cheia de pessoas depressivas, pessoas com problemas familiares, pessoas drogadas, pessoas que estão assim vivendo esse problema sério de desarmonia em todo sentido da vida. Tanto que lá no meu santuário, lá em Curitiba, eu criei um grupo grande de profissionais voluntários para ajudar na escuta, na ajuda, né, as pessoas que estão sofrendo algum tipo de problema. Que o mundo de hoje está cada vez mais solitário, o mundo de hoje está cada vez mais triste, porque as pessoas não se encontram mais e não tem, às vezes, alguém que os ajude. Não tem alguém que possa, às vezes, fazer uma terapia, porque é caro. Então, é função da igreja, especificamente, além de sacerdote que somos, orientar as consciências e também psicologicamente. Eu vejo que é uma área que a igreja precisa se envolver também. Se o padre não pode, criar um grupo de profissionais voluntários que podem também ajudar a ser novos sacerdotes, né, pelo trabalho, pela doação. E a terapia hoje, Dom Pedro Fedalto, que já é o bispo aposentado em Curitiba, disse que o futuro é dos terapeutas, que tem tanto problema hoje no mundo que os terapeutas vão ter muito trabalho amanhã depois para tentar harmonizar essas pessoas problemáticas, né? Então eu vejo que a função da igreja é muito importante também na organização, não só o padre, mas nós temos também em nossas pastorais, eu acho que criar a terapia da escuta, da ajuda de profissionais que, se você incentivar, você vai conseguir o tempo deles, um meio-dia, um dia por semana, para poder ajudar as pessoas que estão em desequilíbrio psicológico. Muito bem. E só para a gente encerrar, então, essa entrevista, em relação ao trabalho desenvolvido hoje em Curitiba, eu sei que você tem um trabalho que desenvolve, antes era na Igreja do Mercês, né? E agora, quais os horários, os locais que podem ser encontrados, o senhor, para as pessoas se entenderem exatamente como esse trabalho de escuta, né? De estar mais perto de Deus através de uma autoajuda. Na Paróquia das Mercês eu trabalhei 10 anos e lá eu tenho um trabalho, né, que continua os profissionais, e eu criei também a celebração da entreajuda, que foi em consequência do curso que eu fiz nos Estados Unidos, que eu fiz psicologia ligada à fé. Então, o que é isso? As matérias de psicologia mais 6 matérias de espiritualidade. Então, a entreajuda que acontece nas Mercês, né, às quintas, 9, 3 da tarde e 8 da noite, e lá no santuário onde eu trabalho agora, todo sábado, 2h30 e 4 horas. E, inclusive, 4 horas nós transmitimos pela rádio Evangelizar, né? A AM 1060, a rádio do Padre Reginaldo. Então, nesses 2 locais, tem um grupo grande de terapeutas que estão ajudando as pessoas nesse trabalho. Então, eu moro atualmente lá no Santuário São Leopoldo, né? Na cidade industrial. Telefone é 3246-7148, né? Eu tenho sempre atendimentos durante a semana, mas juntamente com esses profissionais voluntários que atendem. Sem dúvida que eu não consigo atender todo mundo, né, amigo, porque a procura é muito grande, mas eu faço o possível, né? Dentro do contexto, dentro das minhas possibilidades, eu sinto muito, às vezes, não poder ajudar tantas pessoas que me procuram. Muito bem. O Frei Valdir estará conosco ainda amanhã, na novena de sábado, de sexta-feira, aliás, e de sábado, né? As suas considerações finais da comunidade Siqueira Campos. Eu acho que aqui Siqueira é uma comunidade de muita fé. Eu vejo que o povo bastante simples e bastante devoto. É preciso cuidar para que a gente não se contamine com esse espírito do consumismo, né, que o mundo de hoje vive. Eu fico feliz quando venho para o interior, eu vejo que ainda a nossa fé é conservada.
tanto aqui no Santuário Bom Jesus, né? Eu acho que aqui é um lugar de fortalecer a fé. Isso que eu acho importante. Não vamos nos esquecer que a fé é o sustento, é o sustentáculo, é o alicerce da nossa vida. As tempestades da vida vão acontecer sempre, mas se tivermos uma fé fortalecida e fortificada, nós passaremos por essas tempestades. E eu vejo o povo daqui muito devoto, muito amigo, muito carinhoso. É uma bênção de Deus poder estar aqui em Siqueira Campos nesses dias. Professor Valdir, ficamos agradecidos por atender o nosso chamado, de estar aqui no nosso meio, né? Estamos de portas abertas, né, para acolher quantas vezes estiver no nosso meio, né? Esse é um trabalho que a PASCOM faz, a Pastoral da Comunicação do Santuário Bom Jesus da Cana Verde de Siqueira Campos, que é a missão de comunicar aquilo que o povo precisa saber dentro da evangelização. É o nosso propósito.